Bom, é um momento de solidariedade, né, de reunião de esforços para atender as comunidades. A gente não pode deixar que a burocracia, né, atrapalhe a assistência às famílias, às pessoas que foram atingidas. Eu costumo dizer, as pessoas já foram vítimas de um evento climático que atingiu a vida delas, né, fez perder itens materiais e principalmente vidas, né, seja de familiares, de amigos, de vizinhos. As pessoas sofreram muito com isso e continuam sofrendo. Essa dor, ela vai ter que se conviver com ela, né? As pessoas não podem ser vítimas também do desalento, da desassistência, vítimas da demora do poder público. Então, todas as regras que a gente estabelece, né, legalmente para como é que o recurso público deva ser utilizado, como é que equipamentos, as responsabilidades de municípios, de Estado, de União, não podem ser embaraço, não podem ser obstáculo para atender às necessidades da população. Então é importante a atuação e o acompanhamento do Tribunal de Contas também nessa direção, para justamente dar suporte às decisões que vão viabilizar com rapidez, com agilidade, as respostas para a sociedade nesse momento difícil que, especialmente o Vale do Taquari, vivencia. Governador, uma das grandes dificuldades é a habitação. O senhor vai permitir ou daqui a pouco vai autorizar que recursos públicos sejam aplicados para construir casas nos mesmos locais que foram atingidos pela enchente? Bom, vamos ter que ver na questão dos mesmos locais na análise sobre os riscos de cada um dos locais, né? Esse é um dos desafios que a gente tem. Vamos lá, a parte mais sensível e delicada para podermos tomar a decisão é sobre a questão habitacional. Por quê? Porque a questão dos equipamentos públicos a gente vai recuperar, a estrutura de pontes, estradas, leva um tempo, mas vai ser recuperada. Não vai faltar recursos, isso já está muito claro, né? Tanto seja do governo federal, do governo do estado, dos municípios também, com a sua capacidade, vão fazer a sua parte, mas não vai faltar recurso. A questão objetiva é, na parte habitacional, a gente tem a situação em cada uma das cidades. A gente tem que fazer o levantamento, é isso que eu vou identificar nessa reunião, né? Nós destacamos o vice-governador para estar aqui nesses últimos dias, tenho falado com ele todos os dias, né, para dar orientações, receber relatórios. E na questão habitacional, a gente precisa saber em cada município qual é o volume de pessoas que precisa ter habitação recuperada. É para recuperar a sua casa que ficou afetada, mas que não está perdida, é um tipo de ação. Se é para reconstruir essa casa, é outro. Aí vai ter que analisar onde reconstrói a casa, né? Ou seja, se aquela área passou a ser uma área de risco, a gente não pode aplicar recurso público para reconstruir em área que está em risco. Vamos ter que identificar uma outra área. Tem área pública para construir? Tem alguma área que seja já urbanizada para fazer a construção dessas casas? Se não, vamos ter que identificar a desapropriação de área e a urbanização de uma área para poder definir aí a construção dessas unidades. E aí tem a questão também do perfil de cada uma das famílias. É uma família de baixa renda que se inscreve nos programas sociais e que aí é um tipo de moradia popular, é uma linha de ação em que o governo dá a casa. Agora, se for uma família que tem algum tipo de renda, a gente tem outros instrumentos, porque aí a gente vai precisar ver com FGTS, com financiamentos, o Estado se propõe também a colocar recursos para reduzir os custos dessa moradia. Então a gente vai ter que customizar, vai ter que fazer soluções, identificando, por isso que o mais importante agora, que eu espero que a gente passe a ter nesses dias, são os dados. Quantas são as pessoas, qual o perfil de cada uma delas, em cada comunidade, quais são as localidades que podem ser possíveis de serem construídas, para poder dar todas as condições às pessoas restabelecerem a sua moradia, e isso também leva tempo. Então o que a gente faz com as pessoas enquanto essas casas estiverem sendo construídas, né? Não dá para mantê-las muito tempo em abrigos, a gente vai precisar ver uma solução também de habitação, de moradia digna para elas nesse período, né, ainda que provisoriamente, em que as casas estarão sendo construídas. Também estamos conversando sobre isso para a gente poder fazer talvez alguns módulos, né, de residências assim de passagem para esse período em que as casas estarão sendo construídas. Então é uma parte que é um pouquinho mais complexa, né, porque depende dessa análise da situação de cada uma das famílias, mas a gente está trabalhando sobre ela, está dedicado sobre elas e vamos garantir que essas pessoas sejam devidamente cuidadas, atendidas e com dignidade sejam tratadas aí depois desse momento triste que a gente passou. Governador, valores já foram liberados para as famílias e a burocracia tem atrapalhado um pouco. Muitos prefeitos da região não sabem como agir. Qual é a resposta do senhor? É o que eu orientei a minha equipe aqui de secretários. Não basta nós orientarmos prefeitos. Em alguns casos, em municípios que especialmente foram afetados, que já são municípios menores,
e que por isso já tem mais dificuldade técnica. E que agora especialmente estão as pessoas afetadas, os próprios servidores públicos abalados, né, o município tem especial dificuldade. Não basta orientar, nós vamos ter que fazer junto com esses municípios, né? Vamos ter que pegar pela mão, fazer junto os projetos para não deixar que a burocracia seja um atrapalho. Porque o recurso está disponibilizado no nível federal, o Estado também disponibiliza recursos, mas tem que ter projeto, tem que ter convênio, tem que ter uma série de... A burocracia sempre vai existir, não tem como não ter burocracia. O Estado está lidando com dinheiro público, a gente não pode simplesmente dizer, estou passando aí, fazendo um Pix aí, mandando um dinheiro. Você tem uma burocracia que faz parte, que não pode deixar atrapalhar é o burocratismo, eu digo, que é o apreço à burocracia por si só, né? Ficar com processos e documentos e plataformas e sistemas e tudo mais, atravancando a nossa resposta. Mas eu tenho certeza que a gente vai superar também a burocracia para garantir que as pessoas sejam atendidas e cuidadas.